Agora vai? Agora vai. Show. Olá, olá, olá. Boa noite, família Flow. Tudo bem? Estamos aguardando aí o nosso amigo Dr. Carlos Braghini, Tainá, Márcia, todas muito bem-vindas. Assim, Carlinha, assim que o nosso convidado chegar, deixa eu ver aqui, agora vai? Eu acho que agora vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? O fundo aqui fica muito Ligando. desfocado, fica ruim, Braguinho? A luz aqui atrás? Tá um pouquinho, sim, mas Então eu vou virar aqui para dar aqui um incremento, não tem problema. O bom de live é isso, que se vira nos 30. a gente se vira nos 30, aí show de bola. Pessoal, boa noite a todos que estão entrando aqui conosco. Boa noite, doutor Braghini, meu amigo, né? Boa noite, Marcelo. É uma alegria estar aqui com você, né? E antes de começar, pessoal, deixa eu apresentar para vocês o meu amigo Carlos Braghini Júnior. Ele é o autor dessa preciosidade aqui, Ecologia Celular, né? Então é um livro que eu tive a oportunidade de ler alguns anos atrás. Você cita aqui até o Rolando Toro, que é um grande conhecido das práticas integrativas da biodança. E hoje, olá para todos. Vocês que tiverem dúvidas, né? O nosso tema hoje, da live de hoje, é um mundo novo pós-Covid-19. E então eu vou aqui junto com o Carlos, a gente conversar sobre essa perspectiva. E então, antes de entrar efetivamente no assunto, comprem este livro disponível na Amazon. Eu tentei colocar o link aqui, não consegui, mas eu vou colocar no final, tá bom? Ele é Isso aí. disponível para compra online na Amazon. Muito bom, né? O papel da alimentação e do meio ambiente no envelhecimento e na longevidade. Então, para a gente começar, eu acho que uma pergunta, né, que não quer calar é: será que nós vamos viver um mundo novo após o epicentro, após esse furacão da pandemia, ou será um novo mundo? No sentido de que um novo mundo seria uma nova configuração, uma nova estruturação de todo esse mecanismo, desse microcosmos que nós chamamos de planeta Terra, ou se seria, né, um mundo novo a partir da perspectiva de que continuaríamos a mesma coisa, porém com pequenas diferenças. Então, antes de entrar nesse assunto, eu passo aí para o Carlos. Carlos, fala um pouquinho com a gente aqui, meu amigo. É isso aí, meu caro. Você é um grande amigo, muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui participando disso. Nós já tivemos em vários encontros ao vivo, nós temos uma admiração mútua, nós já participamos de palestras, aulas, já tive a oportunidade de estar palestrando e você assistindo, e já tive a oportunidade de sentar e ver você palestrar. Nesse mundo nós somos mestres e professores o tempo inteiro, né? Mestres, alunos, professores, o tempo todo a gente está trocando esses papéis e eu acho que talvez isso que a gente está passando, na verdade, não é de agora, mas isso sempre é um convite para reflexão. A gente parece que aprendeu que o script que passaram para a gente no passado, né, era assim, eu nasço, eu cresço, eu estudo, desenvolvo uma profissão, caso, me aposento e morro. Né? Como se tivesse um script desenhado, e esse script provavelmente funcionou durante muitos anos, tanto que nossos pais ensinaram isso pra gente, mas no mundo atual esse script já não está funcionando. Então não existe mais essa vida linear, né? Essa linearidade. Esse eterno vai e vem, aprende e desaprende. Você falou uma coisa, abriu a live falando exatamente sobre isso. Quer dizer, vem um mundo novo pela frente, ou vem uma nova percepção de mundo, que às vezes eu
Eu digo, eu falo assim, eu consigo falar isso, responder essa pergunta com duas palavras. Não sei. É E quem verdade. falar que sabe, provavelmente Tá está mentindo. mentindo ou redondamente enganado. Ou pode estar certo. E é verdade isso, porque eu ontem estive participando de um webinário com psicólogos e a gente estava discutindo justamente isso, né? O impacto de uma informação na sociedade e o que ela acarreta em termos de comportamento. Então, o que, que nós temos hoje? Nós temos hoje dois polos no planeta. Um que é a favor do isolamento e o outro que é a favor do não isolamento. Ocorre que as pessoas que são a favor do isolamento, ela tem motivos que são totalmente distintos, né, daqueles que não são a favor. Ou seja, são afirmações que para cada sujeito é verdadeira, só que não vale para discussão, porque são aspectos completamente distintos. Né? Então, nós temos hoje uma situação séria, né? Nós temos uma situação periclitante, nós estamos com casos absurdos sendo pulverizados, disseminados, só que esse polo aqui não entende esse polo aqui. E esse polo aqui também não entende. E não há uma conversa, não há uma barreira, porque hoje o que nós temos é o que você justamente falou. Qualquer pessoa que fale, que saiba o que efetivamente tem que ser feito em tempos de coronavírus, está mentindo. Está mentindo, porque nós não temos ainda tempo vivido para ter expertise, estudos, tecnologias, técnicas e até comandos, comandos mesmo para a população que sejam eficientes, porque é algo muito recente. E também qualquer outra pessoa que vá para esse lado aqui falando que vamos liberar, também está errado. Porque liberar totalmente, ou liberar qualquer coisa que seja, não tem nenhuma base científica, como esse lado aqui também não tem. Então, nesse sentido, eu quero até a sua opinião para a gente aqui juntos pensar. E aí, meu amigo, como que nós, profissionais da saúde, né, vamos ajudar, né? Nossa missão aqui, principalmente, é disseminar boas informações. Como que a gente pode ajudar essa população, na sua perspectiva? Você me coloca numa situação até parece que no mundo do Fla-Flu, que é os tempos atuais, os tempos que a gente vive hoje, a gente parece que não existem mais tons de cinza nesse mundo. Parece que tudo é preto ou branco, né? A gente tem que estar de um lado ou do outro. Se não existe, é como se a gente não tivesse mais nenhuma outra cor e mais, não tivesse mais nenhum tom de cor. Parece que eu tenho que estar ou de um lado ou do outro. É óbvio que não vai dar certo. Que sociedade que consegue se desenvolver? Você falou, a sociedade ela também não se divide em duas pessoas. Né? Existem pessoas que gostam de dividir o mundo em dois grupos. Mas sempre que você divide as pessoas em dois grupos, os que gostam e os que não gostam, do lado de cá, direita, esquerda, alopatia, homeopatia, quer dizer, parece que você está completamente... Você não tem saída. É o que você falou, parece que são dois lados que nunca vão se encontrar. Como duas retas paralelas, elas não vão se encontrar nunca. E é impossível que se encontrem. Então, eu preciso encontrar esses paralelos. Eu fico imaginando, principalmente no mundo da saúde, onde é que eu consigo falar? Eu não sou epidemiologista, eu não sou economista, eu não sou dono de laboratório, eu não tenho interesse comercial com laboratório que fabrica medicamento XYZ, então eu não posso falar nada com conhecimento de causa, a não ser falar como um clínico, a não ser falar como um profissional, um médico clínico, um terapeuta, na acepção da palavra terapia, né, de que é dar assistência a. Então, quando você cuida do outro, dá assistência, você dá suporte, dá alívio, você nem cura. Eu não sou um curandeiro, eu sou um terapeuta, eu levo os meus maiores esforços no sentido de aliviar a dor daquele paciente, ou aliviar um incômodo, ou colocar ele funcionando melhor. Então, eu não consigo responder isso para você exatamente por essa questão.
as biomedicinas, de uma maneira geral, elas formam um profissional para entrar nesse script que eu falei logo no início. Você se aposenta, depois você vai, compra uma casa na praia ou na serra e vai morrer. E hoje em dia essas pessoas elas estão nem podem curtir sua casa porque elas estão isoladas dentro das suas próprias casas depois da aposentadoria, sem poder desfrutar e curtir da vida. Então, de alguma maneira, nós estamos passando por uma etapa que eu não faço ideia do que fazer. Eu acho, sim, melhor. Você falou o certo. Tudo que a gente sabe sobre esta doença nova, que é uma doença nova, tem 5 meses. Então, há 5 meses a gente sabe como é que ela chegou, as características que ela apresentava vieram exclusivamente da China. Então a gente tinha informações limitadas que chegavam a nós através de outras, de várias fontes. Eu me lembro, o meu grupo de alunos da pós-graduação, eu comentei sobre o Covid. Eu não comentei em dezembro, mas em dezembro eu já tinha tido acesso à informação de que alguma coisa errada estava na China. Então, em janeiro, ainda antes do final de janeiro, eu já estava comentando com os alunos da pós-graduação sobre a doença. Então, de qualquer maneira, aí depois da China foi para a Itália. Aí a gente começou a ter um pouco mais de informação sobre a visão, sobre o informativo dos médicos italianos. Mas na Itália tinha uma característica muito específica. Ela era de uma região específica, muito idoso, uma série de coisas, e também sabia-se muito pouco. E lá, como no Brasil, apesar de ser um país mais de primeiro mundo, europeu, eles também têm questões atávicas de estrutura de saúde, como a Espanha também, eles passaram. Então a gente aprendeu, o que a gente está aprendendo, é como se a gente tivesse, o avião subiu, e a gente está, aquele avião de antigamente, o mecânico ia dentro do avião, porque se desse algum problema ele tinha que consertar durante o voo, e a gente está exatamente isso, a gente está consertando tudo durante o voo. Isso que você... E só para pegar um gancho para a gente avançar um pouco nessa questão, eu fico... bom, daqui a pouco a gente volta, senão isso vai longe e eu quero ouvir você, porque você tem uma visão, eu tenho uma visão clínica da situação, mas você tem essa expertise de saúde mental, você tem experiência em medicina chinesa, você tem experiência com economia, com empreendedorismo. Quer dizer, eu também estou aqui para aprender. Que isso! Mas, já que a gente está pegando essa multidisciplinaridade, é interessante porque eu vejo muitos amigos, muitos colegas da profissão, da área da saúde, preocupados em dar protocolos para evitar o corona, preocupados em dar protocolos para você se blindar, preocupados. E o que eu percebo? Na minha prática clínica, dentro do Instituto, os meus pacientes mais idosos, mais velhos, eles estão amedrontados. Os meus pacientes mais novos, eles estão, desculpa quem está me ouvindo, cagando e andando para a situação. Por acreditarem, por serem mais novos, não estou em grupo de risco, né? E aí é que eu venho refletindo, por isso que veio esse convite de te chamar, Braghini, né? Trazer uma autoridade médica, um escritor, né? Dentro da nossa visão. Por quê? Nós que trabalhamos com saúde integrativa, eu utilizando a biofísica, a medicina chinesa, a própria economia, administração, empreendedorismo, a psicologia, que foi a minha primeira formação, eu percebo que qualquer conselho, qualquer protocolo que eu vá dar, daqui a 2 dias ele pode não funcionar, né? A manifestação, nós não sabemos efetivamente, como você também falou, não sou epidemiologista, eu não sei as possíveis mutações genéticas que esse vírus pode estar ou sofrendo, ou se é que já não sofreu. Eu também não posso te afirmar que o coronavírus na China é o mesmo da Itália, e a manifestação geográfica, climatológica, enfim, tudo isso, inclusive alimentar, nutricional, né? Vendo tudo aquilo, quem acompanha o Braghini, meus amigos, vocês que estão vendo essa live, sigam o Braghini, ele é um cara sensacional. Eu tive a oportunidade de dar aula na pós-graduação da Quantum Bio
e também fui aluno dele, né? Então, assim, é muito gratificante sentar aqui com você e bater esse papo. Então, retornando ao que eu estava falando, o que eu percebo? O mundo pós-Covid, ele é totalmente diferente do que nós conhecemos, né? Há a necessidade urgente, agora, neste exato momento, dos comportamentos serem mudados. Não são as pessoas que estão no grupo de risco que devem mudar o seu comportamento. É o planeta como um todo. Nós temos que repensar o que é saúde, nós temos que repensar a minha condição de trabalho, eu tenho que estar preparado para um novo arranjo global econômico, né? Eu tenho que estar preparado também para o surto, né, de neuroses e psicoses que vão vir. Então, certamente, todo mundo que está nos ouvindo tem algum familiar que já está mais estressado, ou já está depressivo, ou já surtou. Certamente, quem está nos vendo já tem alguma pessoa que já gastou grana sem poder, que já se endividou. Nós temos aqui, entre as pessoas que estão nos vendo, certamente, pessoas que já tiveram problemas nos seus relacionamentos. Por quê? Porque nós estamos no novo cenário, nós estamos recebendo novos estímulos e o nosso cérebro não sabe lidar com novos estímulos até que haja o aprendizado. E a linha do aprendizado, ela acontece de forma sistemática, porque o nosso cérebro é uma máquina binária, entra e sai, né, informação. Então, nós estamos na fase de pegar as informações e interpretá-las. A educação ocorre no estágio 3 do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da aprendizagem, que é quando, a partir da interpretação, eu, por iniciativa própria, mudo meu comportamento. Ou seja, todo mundo que está vendo live, tome o shot daquilo, tome o chá daquilo, faça isso, coma aquilo, durma bem, faça aquilo outro. Isso são informações soltas, aleatórias, randômicas, que se você não sabe utilizá-las, você não muda o seu comportamento. A minha preocupação com os meus pacientes e também para quem me segue, né? Porque afinal de todos eu chamo Família Flow de todo mundo, né? Todo mundo que me segue eu chamo de Família Flow, né? A minha preocupação é que as pessoas efetivamente não entrem em círculos de neurose, né? Então, ontem tivemos um novo pico de mortes no Brasil. A palavra morte já assusta por si só. Acompanhada da palavra 1.100 e cacetada pessoas, a pessoa se espanta. E a minha vontade é de espalhar para as pessoas que ouçam, vejam, aproveitem essas informações, mas não faça dessas informações o pano de fundo para as suas doenças do futuro. Né? É bem por aí que eu venho trabalhando com os meus pacientes e eu acho que não é muito diferente do método que você vem aplicando aí no Sul. Não, é isso que a gente. A primeira coisa que a gente aprendeu com o Covid, ou seja lá o que o Covid trouxe para a gente, é que a gente ficou com a informação original, aquela primeira informação, a infecção na China, trouxe para a gente uma informação que é errada, ela é errônea. Ela, quer dizer, é doença de velho. Ela mata velho. E com isso, ficamos com essa informação, olha, vai matar velho, velho vai morrer mesmo, ou é descartável numa sociedade onde as pessoas que são interessantes, quem é que vale para a sociedade? É quem produz. Se você não produz mais, você tem que estar descartado. Lembra daquele filme A Balada de Narayama, que era um filme lá de japonês, que era uma fábula, que tinha uma determinada localidade de uma ilha japonesa, de que há uns 70 anos, a pessoa que fazia 70 anos, ela tinha que ser levada até o topo da montanha e ser abandonada lá para morrer de fome, de frio, alguma coisa, porque senão, ela era uma montanha sagrada, como se tivesse que entregar os velhos em sacrifício, porque senão não tinha colheita para alimentar a comunidade, né, a ilha. E de qualquer maneira, a Balada de Narayama é exatamente isso, é o neto tentando levar a avó até lá, e essa viagem, ele quer levar a avó, porque para ele, ela tem que morrer. Então, nós estamos vivendo essa mesma visão agora, como que é descartável, não produz. Só que o que a gente percebeu, de alguma maneira, não é doença de velho. Falei assim, mas como é que novo está morrendo? Aí a gente começou a descobrir que não é uma doença de pessoas velhas, mas é uma doença de pessoas com algumas comorbidades. E aí a gente entrou numa coisa mais complicada.
Porque o que são as comorbidades? Quem que está falecendo hoje, de uma maneira geral, é o que você falou. Tudo que a gente falar sobre Covid vale pelos próximos 5 minutos. No final da live, a gente pode entrar na internet e descobrir que mudou totalmente, e aí eu já falei, era mentira, já não vale mais. Então, pelos próximos 3 minutos, o que eu vou falar vale, depois eu não sei. Então, é como... Quem é que quem sofre com Covid? Cardiopatas. Diabéticos. Insuficiência renal. Outras doenças, como câncer, linfoma, quem acabou de fazer transplante. Então, aí a gente ficou assim, não, mas peraí, são pessoas que têm comorbidade. Não, mas você não está entendendo. São pessoas que têm comorbidade, mas até ontem elas estavam brincando com o neto rolando no chão do tapete da sala. Ele estava no laboratório de pesquisa. Doentes, eram crônicos, controlados. Controlados, ativos. Não eram pessoas velhas que estavam em férias, elas acabaram. Então nós perdemos muita gente boa na área de saúde, muito. Nós perdemos artistas, nós perdemos gente boa de todos os lados, né? Do branco, do preto, do cinza, do amarelo, verde, vermelho. Nós perdemos gente de todos os lados. Então isso aí entra essa questão que nós falamos no início. Vou pegar pela área de saúde, que é a nossa área, a área que eu estou envolvido, e eu conheço isso muito bem, porque estudo isso há bastante tempo, sobre essa transição. A partir do momento que definiram um script para a gente, de que a gente trabalha, se aposenta, né? Quer dizer, aquele script direitinho que a gente falou logo no início, o que isso, de alguma maneira, acaba trazendo para as pessoas, e o que o Covid está trazendo, eu acho, de reflexão? Tem muita gente insatisfeita pelo processo, pode ser por falta de uma questão filosófica. Eu trabalho no meu quadradinho, fazendo aquilo minha vida inteira, aquilo que meu pai fez, me ensinou, passou para mim minha clínica, seja lá o que for. Mas eu começo a entrar num vazio existencial, às vezes filosófico, às vezes financeiro, às vezes essa coisa de você trabalhar sem condições, é isso? Por que morrem profissionais de saúde? Muitas vezes por falta de equipamento, de EPI, que é equipamento de proteção individual para dar suporte. Então, muitas vezes a pessoa... Foi para isso que eu me estudei, foi para isso que eu me dediquei, para me colocar minha vida em risco, por conta das mazelas e da má administração política, partidária, seja lá do país que for. A gente viu lá na Espanha os caras vencindo saco de lixo porque não tinha EPI, não estamos falando do Brasil só, não é exclusividade. Então, de alguma maneira, aí o que eu imagino, qual é essa transição, e talvez o Covid essa é a chave dessa conversa. A gente precisa mudar um pouco essa história. Entrou Covid, o médico está trabalhando, o profissional está trabalhando, ele só trabalha presencial. Aí fala assim, agora você pode fazer teleatendimento, pode fazer teleconsulta. Ele não sabe fazer atendimento teleconsulta, não faz parte do processo de aprendizado dele. Como não faz parte do processo de aprendizado, lidar com questões de saúde que não sejam puramente alopáticas, é o que você falou. Esses pacientes todos que morreram estavam controlados, não é o diabético descontrolado, era controlado. Não era o hipertenso descontrolado, era o controlado. E aí, essa é a chave que você matou a charada. Nós precisamos, o convite, eu preciso mudar a maneira de encarar a saúde e a doença. Porque para a visão convencional, você não precisa mudar estilo de vida, você não precisa mudar a alimentação, você não precisa tomar ervas, suplementos com ervas, com vitaminas, com minerais, você não precisa fazer homeopatia, você não precisa fazer nada disso, que nada disso funciona. O que funciona é remédio para controlar o açúcar, remédio para controlar a pressão, remédio para controlar isso, remédio para controlar aquilo. E essas pessoas estão morrendo tomando esses remédios. Não precisa ser inteligente para a gente imaginar, alguma coisa precisa mudar. E acabou, uma educadora apareceu ali uma pergunta que eu vi, e a escola, e o papel da educação nesse papel, né, nesse mundo. Eu acho que é isso, a escola, desde da criança. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu tenho um filho velho, tenho um neto, e tenho uma filha de 10 anos. Ela está estudando em casa. Se ela aparecer aqui atrás, ela sabe que eu estou em live, mas de vez em quando ela vem, bota a cara assim, vê como é que tá. Às vezes ela tá fazendo, eu estou fazendo uma live, ela vem pedir uma ajuda no que travou o negócio da aula do computador dela lá, preciso. Então a gente está se virando nos 30 em todo esse caminho. Eu fico imaginando, coitada da escola, que vai
pegar essa criança depois desses 2, 3 meses de aula online, que eu estou falando não da escola pública de quem não tem acesso, falando dos nossos filhos que estão tendo esse tipo de aula. Quer dizer, quando voltar para a escola, existe a escola que eles imaginavam? É a mesma? Vai continuar? Então, a escola que forma estes profissionais de saúde vai ter de repensar o seu currículo, porque o currículo ele é feito para colocar essa pessoa no mercado de trabalho para reproduzir o script original. Se o script original não serve mais, esses profissionais, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu vou seguindo o meu script e vou morrer no meu script. Eu acho que o convite é isso. Eu me alonguei, mas eu acho que é exatamente esse papel, esse ponto. Quando você me cutucou, acho que era esse ponto que você queria que eu abordasse, né? Eu saquei, né? É exatamente isso, Braghini. Porque a partir do momento, agora vamos falar um pouco de neurociência, e eu vou falar de forma bem clara para que todos ouçam. Só que antes de continuar, pessoal, tem aí um triângulozinho em forma de avião aqui embaixo, ó. Clica aí e chama aí 5 amigos para assistir esse bate-papo aqui com a gente, que vai ser bem legal. Quanto mais pessoas, bem legal. E as perguntas a gente vai, ao longo aqui, tentando encaixar. Então, se vira. a gente vai aqui... A gente pede o pessoal da técnica para ajudar uma organizada. É isso aí. É nóis. Então é isso aí. Pessoal, se a gente for falar em termos de neurociência, o cérebro da população mundial está em colapso. Todos nós estamos diante de inúmeras informações completamente difusas. O que acontece? Se você de manhã recebe uma notícia muito ruim e ao longo do dia você vai reverberando, vivenciando essa notícia ou recebendo outras notícias, todo o seu ciclo hormonal ele vai ser alterado, né? Então, nós sabemos que quando nós estamos em forte estresse, toda a função gastrointestinal ela é afetada, como consequência há uma diminuição da serotonina, um aumento do cortisol, e eu me enrijeço. Eu tenho contração muscular, eu mudo minha saturação, né, de oxigênio, eu mudo a minha digestão, eu mudo a minha fome, eu mudo os meus hormônios por completo. Agora, você imagina durante 5 meses, desde janeiro, né, nós estamos ouvindo falar da China, depois Espanha, depois Itália, agora Brasil e um pouquinho dos Estados Unidos. E isso altera fisiologicamente você sendo um santo, você sendo um monge budista ou você sendo um cara extremamente nervoso. Só de você ouvir, você já altera o seu corpo. Então, o mundo daqui para frente tem que ser carregado de pessoas que saibam, primeiro, apanhar. É ruim falar isso, né? Mas nós temos que endurecer mais o nosso sistema psíquico. Nós temos que aguentar mais, né? Nós temos que aprender a ter a capacidade de não parar. Parar significa adoecer, né? Parar significa se convalescer, né? Então isso não é permitido para pessoas que estão no meio de uma guerra, entre aspas, né? Então aqui eu vou parafrasear Sun Tzu, que é o autor do livro Arte da Guerra, e é onde ele fala: a guerra tem que ser econômica. O que significa isso? Eu tenho que gastar o mínimo possível de recursos para não sucumbir na guerra. Então, para quem está hoje vivendo esse momento de coronavírus, vocês têm que gastar o mínimo. E gastar é a palavra gastar mesmo. Você tem que gastar pouco as suas relações, pouco o seu dinheiro, você tem que gastar pouco o seu tempo com aquilo que vai te fazer mal, no sentido que a partir do momento que você começa a ver televisão, você começa a ouvir rádio, você está morrendo. A sua guerra contra o corona está ficando mais longa, você está alongando, você está gastando recursos. Isso a neurociência já vem falando há 30 anos para a gente. Basta vocês, quem gosta de assistir filmes, documentários nessa área, eu sempre falo isso a cada 5 lives, 2 eu falo desse filme que é sensacional, que é o filme Happy, né? Happy, em inglês, feliz, tá na Netflix, né? Então, lá eles mostram de A a Z como que funciona o cérebro, né? De uma pessoa que medita e uma pessoa que não medita, né? Então, a diferença de uma pessoa que medita 30 anos para uma que nunca meditou é uma diferença de 15 dias de meditação. O nosso cérebro
apesar de não ser um músculo, ele se comporta como tal. Essa neuroplasticidade, ela é muito importante para a gente, né? Então, se você é professora, se você, não digo só professor, eu digo para todas as profissões, como agir agora? Você que é profissional e que lida com outras pessoas, você é responsável pela saúde mental daquelas pessoas, mesmo que você não seja um psicólogo. Agora, veja, se eu sou um aluno de 15 anos de idade, estou no segundo grau, e eu estou na minha aula online, e o meu professor está ali do outro lado, mostrando desespero, preocupação, que ele está falando que você vai morrer e ele também vai morrer, você vai terminar a aula, adolescente de 15 anos, tão doente quanto o seu professor. Então, é nesse momento que os profissionais têm que saber se blindar, né? Então, nós que lidamos com pessoas, nós que lidamos com o público, né? Nós temos que ter, por mais que no nosso íntimo nós estejamos morrendo de medo, né? Nós temos que ter tranquilidade. Por quê? Senão a guerra não vai ficar econômica. E nesse sentido, nós vamos perder relacionamentos, nós vamos perder alunos, nós vamos perder clientes, nós vamos perder vidas, nós vamos perder economias, políticas, e tudo isso, né, uma vez que é feito, não tem como se desfazer. É nesse sentido que eu venho propor para as pessoas. Mais do que ter atividades, Braguinho, não sei se você concorda comigo, eu tive a oportunidade de assistir recentemente muitas lives, algumas sensacionais, assim, de teor científico muito bacana, né? Só que me pareceu que os nossos colegas da saúde estão muito preocupados com aquilo que é o básico. Durma bem, proteja o sistema imunológico, coma bem, não se estresse. Mas eu vejo poucas pessoas falando isso que você está falando. Cara, você tem que mudar mesmo, não é só dormir bem. É dormir muito bem. Você tem que ter técnicas para dormir, você tem que ter técnicas. Ah, mas eu não sei ter técnicas. Ah, sei lá, busca ajuda, procure um profissional, né? Como você bem falou, o médico ele não é preparado para fazer a telemedicina, o teleatendimento, né? Mas ele agora tem que fazer, meu amigo. Então, que ele busque alguém que saiba fazer, assim como você sabe fazer, né? Assim como outros amigos médicos nossos também sabem fazer. Mas eu recentemente, eu tenho um paciente que, por um acaso, a profissão é médico, ele me disse a seguinte coisa: poxa, cara, eu estou muito preocupado porque a minha vida é consultório e assim, eu não tenho mais paciente, eu estou quebrado, eu não estou muito preocupado e não sei o quê. O que você me recomenda? Eu falei, olha, primeira coisa, tire a preocupação. Demorou. Já está Né? atrasado. Tinha que ter começado uns 10 anos atrás. Porque é o seguinte, todo mundo agora está fazendo live. Nesse exato momento deve ter 300 profissionais da área da saúde fazendo live. E vários amigos, congestionamento. É congestionamento. Então, assim, primeira coisa que eu falei para ele, tira essa preocupação. Por quê? Eu não sei quando é que o corona vai embora. Eu também não sei se depois que ele for embora, o teleatendimento vai ser a nova voga, a nova moda. Então, eu falei, ó, se despreocupe e busque soluções. Primeiro, quais são os recursos que você tem como médico? Você tem um bom computador? Você tem um microfone? Você tem uma conexão? Segundo, comunica seus pacientes. Terceiro, comunica a segunda vez. Quarto, comunica a quinta, sétima, oitava vez. E aí os pacientes, em algum momento, eles vão aderir ao tratamento. Eu digo isso dando exemplo de médicos, mas isso vale para todas as profissões. O Sebrae lançou ontem uma pesquisa sobre quais setores da economia não sofreram nenhum impacto ou sofreram menos. Por incrível que pareça, o que menos sofreu impacto foi o segmento de pet shops. Né? Por quê? Olha só, as pessoas estão mais tempo em casa, convivendo mais tempo com seus animais, e eles agora começam a perceber, por conviver mais tempo com seus animais, mais necessidades para aqueles animais. Isso significa novos banhos, novos tratamentos, novos atendimentos, novas consultas, novas roupas, novos brinquedos, novos acessórios, e por aí vai. E eu fiquei inconformado, indignado com essa reportagem, que eu falei, puta merda, como é que pode um setor de bicho, de animal, crescer tanto
E tantos outros setores, como, por exemplo, na mesma pesquisa, falou que 70% do mercado, o faturamento do mercado de restaurantes caiu 70%. Para mim, não faz nenhuma lógica. Porque a partir do momento que está todo mundo comendo o tempo inteiro, essa queda deve ocorrer. Mas para pensar, vamos fazer uma correlação, apesar de ser paralelos distintos. Você continua comendo. Quantas pessoas não sabem cozinhar? Quantas pessoas não têm técnicas sequer do que comprar? Ou a incapacidade própria, né? Uma pessoa deficiente, né? Essas pessoas não podem cozinhar. Então, cadê as iniciativas? Aí eu fui me aprofundar. Depois que eu ouvi essa reportagem do Sebrae, eu fui me aprofundar. Não é bem assim. Dentro do setor de alimentos, não caiu 70% para todo mundo, né? Não caiu. Eu tenho um caso de um paciente meu, que ele chegou para mim como um paciente ansioso, depois eu fiz toda a parte de estruturação do negócio dele. Veja você que em março de 2019, ele abriu uma hamburgueria gourmet. Em dezembro de 2019, ele abriu a segunda. Na semana passada, ele abriu a terceira. No meio da crise. O que mudou? O que eu fiz com esse paciente? Primeiro, eu falei para ele o tempo inteiro, nós trabalhamos, além de toda a prescrição que nós fazemos, né? Que a gente faz esse bloqueio também de campos eletromagnéticos, metais tóxicos, carga parasitária, tudo isso que a gente trabalha no nosso dia a dia, né, Braguinha? Ele já faz isso de A a Z, mas sabe qual que é o grande lance desse cara? Sabe uma coisa assim que eu fico impressionado com ele? Ele não tem medo. Ele sabe que tudo depende dele. Ele malha feito um cavalo, ele come bem, ele dorme bem, é um cara felizão, ele tá lá com a esposa dele tranquilo, ele não demitiu ninguém. Só que aí você fala, pô, esse cara é perfeito. Pelo contrário, nas nossas sessões ele tá lá chorando pitanga, reclamando da mulher, reclamando da economia, reclamando do Bolsonaro, reclamando do Lula, reclamando da esposa, reclamando do funcionário, de tudo. Mas a mente dele, na hora que ele vai para a guerra e o assunto é trabalho, ele não tem medo, ele é econômico, né? Então é nesse sentido que eu acho que a gente pode colaborar com as pessoas. O que você acha? Você falou da questão da analogia da guerra, e eu acho que essas coisas estão interligadas, porque, sim, nós estamos em tempos excepcionais. Algumas, talvez, o que nós estamos tentando falar? Quer dizer, nós não estamos passando por um momento onde nós estamos numa era de mudanças. Na verdade, nós estamos mudando de era. A mudança é muito mais estrutural do que a gente imagina. Então, a gente vai acompanhar, que a gente pode dizer que era que a gente está vivendo de mudança. Então, provavelmente numa era de informação. E talvez as ferramentas que trouxeram a gente até a década passada, 2 décadas atrás, essas ferramentas não servem para o futuro. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que os educadores devem estar... tem muito mais live de educação acontecendo no mundo, no dia a dia, do que de qualquer outra coisa. Também tem live de corretora de bolsa de valores, também tem bastante, porque parece que estão com tempo para fazer isso, ou desesperados para tentar. Eu não sei o que está acontecendo. Mas... você falou uma coisa que é interessante, porque em momentos de guerra, o que eu preciso é sobreviver. Eu preciso sobreviver. Eu vou comer comida que está na rua, lixo, qualquer coisa. Eu preciso sobreviver. Só que a maior parte das pessoas se contenta em viver o seu script. O que você está falando é um conceito que aparece no meu livro, lá de 2008, que é o do superviver. Superviver é viver com o máximo de qualidade, com o menor gasto possível de energia. É isso que garante para você longevidade. Quer dizer, se eu ando sempre correndo, na hora que eu precisar correr porque o leão vai me pegar, eu estou cansado e não consigo fugir, eu vou ser o primeiro a pegar. Então não adianta ficar andando sempre correndo, eu preciso ter a autorregulação. Eu preciso saber a hora de acelerar e a hora de tirar o pé do acelerador.
Então, essa autorregulação faz um processo de vida, coloca você num status de qualidade de vida, de entendimento, de saúde, de percepção, que caminhos que eu devo seguir. Porque quando você está atento, você já fez as mudanças, você passou os últimos 10 ou 20 anos preparando a sua maneira de trabalhar para um momento de guerra. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Não, não é o que você trabalha, são os cenários de planejamento. E as pessoas estão perdidas porque elas não conseguem se planejar. Elas não conseguiram se planejar. E agora o que eu faço? Você tinha que ter feito isso 10 anos atrás, aprendido ferramentas novas para que, no momento que fosse necessário, você colocasse ela tem sempre gente que faz revisão no carro, que troca as peças antes do tempo. Quer dizer, não espera quebrar para acontecer. E agora o que eu faço? Agora você se vira nos 30. Agora tenta ver o que você consegue fazer. Então, essa idade é porque talvez esse seja o ponto mais importante. E aí a mudança educacional eu acho que é a mudança mais importante, porque provavelmente daqui a 10 anos a gente vai estar estudando o impacto que este momento teve na vida educacional. O que nós estamos usando para fazer? Nós estamos fazendo uma live. Vamos pegar a escola, a gente que está acompanhando a escola. O que eles estão usando como ferramenta de educação? Sei lá, Google Classroom, Moodle, Blackboard, salas de aula. Todas essas ferramentas já estavam aí. Tudo já existia. A minha filha está estudando com a plataforma do Google, tudo já existia há anos. Então, quer dizer, o que aconteceu isso? Não foi criado nada novo neste momento. As funcionalidades mudaram, mas então, na prática, quer dizer, o que a gente, é o que você falou, na área da saúde, o que a gente tem? A gente não tem profissionais preparados para lidar com essa nova realidade. Eu não sei, a faculdade não ensina você a melhorar a qualidade de vida do paciente, porque se você faz uma pergunta sobre qualidade de vida dentro de um curso médico, de um ambiente acadêmico convencional, o professor olha para você como quem diz assim, doutor, o senhor está no curso errado, né? Aqui é curso de medicina, é para passar remédio. Então, o senhor deve estar... Tem outro curso que está lá na outra sala. Então, isso que era engraçado, essas histórias, eu convivo com isso há bastante tempo, já ouvi isso algumas vezes, e vários profissionais que estão aqui assistindo já ouviram isso também. Isso que mudou. Então, eu preciso me preparar. E as universidades... Eu preciso de novos profissionais. E eu preciso de pessoas que possam ensinar esses novos profissionais. Eu preciso abrir essa discussão, tanto no campo da saúde, quanto no campo da educação. Porque essa discussão, ela precisa. Pessoal, esse é o livro aqui, ó, desse cara. Esse livro é dele. Ecologia Celular. O que eu escrevi? Sobre isso. Se a gente está falando de longevidade, a gente tem que pensar o seguinte, eu não vou morrer no corona. Né? Eu vou passar do corona. Né? Então... Você colocou aqui, ó. Até 1999, existiam no mundo 3 grandes estudos acompanhando pessoas que viveram acima de 100 anos de idade. Os pesquisadores tentavam encontrar variáveis que poderiam conferir longevidade. Tinham colesterol baixo, exercitavam-se, levavam uma vida saudável. Nesses estudos, a pessoa mais velha era a francesa Jeanne Calumet, que bebeu e fumou durante toda a vida e morreu aos 122 anos de idade. E aí? A pessoa está ouvindo a gente aqui falando que o mundo vai ser novo, e a gente pega esse tipo de informação. Vamos depurar ela para as pessoas não ficarem aéreas. Vai lá. Tudo é complexo. A vida é complexa. A saúde é complexa. Não adianta caldo de cana, caldo de galinha e dormir. Vitamina C e cama. Não, isso aí já foi o tempo. É muito mais difícil do que as pessoas tendem a parecer. O que eu preciso, o que eu aprendi, o que eu tenho na cabeça das pessoas, os alunos, esse é um grande problema com alunos.
Qual é o protocolo que eu uso para tal coisa? Eu tenho cursos que dão protocolo. Eu tenho cursos que bombam centenas de pessoas, assim, porque eu quero pegar o protocolo para usar naquele dia de semana para tratar determinada doença. Falo assim, mas a vida é muito mais complexa do que isso. Eu preciso abandonar essa visão de protocolo e tentar pensar dessa maneira complexa. Porque assim eu entrego aos meus pacientes os meus melhores esforços. Eu consigo entregar a partir daí. Protocolo, ok. Eu até entendo a necessidade das pessoas, mas isso é uma medicina meio preguiçosa. Eu falo medicina, mas todas as biomedicinas, nutricionista, biomédico, fisioterapeuta, quiropraxista, osteopata, tudo que fica. As pessoas mudam, vão buscar novas ferramentas, eu falo assim, mas elas não mudam o raciocínio, não mudam a maneira de pensar. Elas continuam pensando, elas usam acupuntura como aspirina. Elas usam homeopatia como um omeprazol. Elas usam a erva como ela mudou, só mudou a terapêutica, mas não mudou a maneira de pensar o ser humano. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem, Marcelo. Não é simples, não é fácil. Eu não tenho todas as respostas. Eu só sei que é complexo. Eu admito que é complexo e admito que eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu tento fazer de tudo para levar. Eu sou um clínico. O clínico, ele é um guia. Porque o que é qual é o tratamento convencional hoje? Primeiro, uma relação terapeuta-paciente, né, ou profissional-paciente, que é de hierarquia. Eu falo, eu mando, você obedece. Você não trata ninguém assim. Você não pode ter envolvimento, você não pode ter amor. É a coisa mais engraçada não, né? Mas é que eu digo, é a coisa mais estranha do mundo. Até o ano passado, se um médico filmasse um paciente internado no hospital, ganhava ganhava uma advertência e um processo ético. Hoje em dia, a única coisa que mantém conectado um paciente internado pelo coronavírus na UTI e a sua família que está do lado de fora, porque você dá tchauzinho para a pessoa, ela entra no hospital, você dá tchau para ela e você só vai vê-la novamente se ela sair viva, será lá depois, você não vê nunca mais a pessoa, você não pode nem se despedir. Olha que dantesco, olha que doença safada, né? Ela não permite nem você se despedir, você não pode nem abraçar os seus familiares, receber as condolências. Isso é dantesco, isso é inimaginável para a raça humana. Aí o que eu tenho, o que salva? É a enfermeira ou o médico pegando, fazendo uma live, ligando aqui, diz, olha, eu vou ser entubada, queria dizer um beijo para você, não sei o que, tal, vai dar tudo certo. A última informação que você tem, quer dizer, até isso mudou. Então tudo mudou, tudo. Esse mundo é completamente doido, é louco. Então, um médico que não podia se envolver com o paciente, porque tem que manter uma distância, ele, num ato de amor puro, abre o seu celular, faz uma ligação familiar para aquela pessoa falar, porque pode ser as últimas palavras daquela pessoa. Quer dizer, olha só e como isso é belo. Quer dizer, a vida ela é mais bela do que as regras. E a gente vive num mundo cheio de regras. Eu acho que esse é o grande legado, talvez, do Covid. A gente vai assim, não me venha mais com regras. Vamos conversar sobre as regras? Tá, vamos conversar sobre isso. Deixa eu tentar entender o que é que você quer dizer com essa tua regra. Porque talvez eu queira questionar um pouco. Não sei se eu quero seguir essa regra, como você está me dizendo. E isso é perigoso, né? É subversivo, porque a sociedade toda é estruturada para alguém mandar e você atuar. Se você pensar leva a reflexão. Refletir, você não age. Eu preciso de gente que haja. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você pensa e reflete, talvez você não queira fazer. Isso é subversivo. E aí a gente fica com essa subversão da reflexão. Eu acho que é exatamente isso que vai ficar dessa situação que nós estamos vivendo como uma pequena parte da nossa história. Eu quero entender que seja assim, né? A gripe coreana também matou muita gente, né? A peste bubônica matou milhões, matou quase, salvo engano, 2/3 da população europeia na Idade Média. Então, assim, nós temos momentos de caos.
acreditando, eu sou biofísico, né? Então trabalho com biofísica, também trabalho com as biomedicinas, acredito muito nisso, né? Então, utilizando a física nos sistemas, por mais estáveis que eles sejam, eles não são estáveis 100%. E essa instabilidade nos remete à teoria do caos, né? Que é a questão da entropia, ou seja, a não estabilidade é que é o padrão. A gente acreditar que a nossa vida vai ser essa modinha, essa linha tênue, reta, a vida inteira, isso já é enganar antes do jogo começar, enganar a si mesmo antes do jogo começar. O que está ficando para muitas pessoas que eu percebo é a capacidade de reflexão. As pessoas estão sendo obrigadas, antes elas não eram obrigadas, hoje elas são obrigadas a refletirem. Hoje elas são obrigadas a ficar em casa. Hoje elas são obrigadas a não trabalharem. Né? Aquele negócio, eu sempre falo com o paciente, eu sempre falo que eu vejo o tipo de paciente quando ele coloca lá na hashtag sextou. Quando o paciente coloca a hashtag sextou, eu já sei que ele é uma pessoa. Você aí que coloca a hashtag sextou, não faça isso. Porque isso já diz muito do seu psicológico. Ou seja, você passa segunda de merda, terça de merda, quarta de merda, quinta de merda. E na sexta você tá feliz. Na sexta você tá felizão. Aí sábado você enfia o pé, no domingo você enfia o pé de novo. Segunda, terça, quarta e quinta você tá lá feito lesma se arrastando. Na verdade, as pessoas... Script. Oi? É o script. É o script. É o script. Na verdade, as pessoas estão sendo obrigadas a refletirem que sim, a vida ela é boa, a vida ela é maravilhosa. Sim, nós somos responsáveis pelos nossos próprios caminhos, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e também nós somos responsáveis por aquilo que nós não fazemos. No sentido de que, se eu não cuidar efetivamente da minha saúde, não só aquilo que nós já sabemos das práticas comumente falando, né? Mas olhar para si. Né? Então, eu, Marcelo, quais são as minhas incapacidades? O que me dói, o que não me dói? Algum músculo dói, algum órgão não funciona, alguma víscera é mais lenta, o meu pensamento, a minha atenção, né? E eu tenho que fazer essa autorreflexão, eu tenho que fazer essa anamnese em casa. Eu tenho percebido que as pessoas estão se tornando pesquisadores de si mesmas. Isso é muito importante. Porque boa parte das pessoas que chegam ao meu consultório falando dos seus relacionamentos, dos seus transtornos emocionais, das suas doenças autoimunes, ou no caso muito comum, que agora o que eu e a Fernanda viemos atendendo mais massivamente, que é fertilidade e infertilidade, sempre existe uma série de comportamentos errados, dissincrônicos, distoantes, anteriores a essa pessoa chegar ao meu consultório. E a partir do momento que a gente começa a dar novos caminhos, novos direcionamentos, a pessoa começa a entender. E eu sempre digo que paciente bom é o paciente que não pisa no consultório, porque significa que ele está saudável. Né? Então, eu tive a oportunidade, nesses últimos 2 meses, eu atendi gente na Inglaterra, eu atendi gente no Japão, eu atendi gente na Itália, todos brasileiros que estão em polvorosa. Eu perguntei mais cedo para ela se eu podia comentar, só não vou falar o nome, mas eu poderia comentar o caso dela, ela me deu autorização. Uma paciente minha que mora na Inglaterra foi para lá para estudar inglês. Ou seja, ela ainda não é proficiente em inglês. Cara, ela está morrendo pelo isolamento. Ela está morrendo pelo isolamento. Por quê? Porque ela não sabe o que fazer lá. Aí eu falei, esse é o melhor momento para você saber efetivamente o que você tem que fazer. E não perguntar para mim. Porque a minha visão, eu sempre falo, terapia é sempre assim. O terapeuta vem com foco de luz e aqui está o seu chão. Você está com o seu olhinho aqui, paciente, o terapeuta está aqui. Nunca vai ter o mesmo foco de luz, são olhares diferentes. Então, qualquer visão que eu dê para essa paciente no exterior vai ser equivocada. Eu não estou vivendo o clima dela, eu não acompanho as notícias de saúde do local dela, eu não sei efetivamente qual que é o trânsito que ela pode fazer ou não. Então, o mundo pós-Covid, ele é um mundo onde as pessoas, mais do que nunca, devem refletir, devem se conhecer, devem fazer muita terapia, porque o que temos, eu recebi também hoje, enquanto a gente está conversando,
Agora, um psiquiatra aqui ele mandou aqui. O que eu tenho... Deixa eu ler aqui, peraí. Marcelão, o que eu tenho recebido de gente surtando não tá no gibi. Fala isso daí. Grande abraço. Então, assim, é isso, né? Sim, o que a gente falou, na verdade, as pessoas que estão surtando, ou aquelas que, claro que existem histórias, mas quem é que está tendo mais dificuldade para passar para aquilo? Quem não deu atenção para a sua vida. Por que, que as pessoas no início ficaram estressadas ou porque o filho estava em casa, não estava na escola, ou porque não tem lugar para trabalhar, ou porque tem que conviver com a mulher, ou porque você tem porque as pessoas têm uma vida fora da sua casa, fora da sua rotina, e eu fui obrigado a entrar numa vida em casa. Isso entra em choque. Para quem já está no caminho há mais tempo, para quem já está vivendo, quer dizer, o isolamento aqui em casa para mim foi o máximo. Eu com minha mulher todos os dias, jantando com ela todos os dias, tomando café com a minha filha todos os dias, dormindo, assistindo filme, fazendo live, trabalhando, acompanhando ela na escola. Nós estamos fazendo o quê? Vivendo. Nós estamos alegria, a felicidade vem das alegrias e das tristezas. Então nós sofremos, ficamos alegres e ficamos tristes ao mesmo tempo. E isso é que faz a nossa vida ficar feliz. O que eu acho que é o mais importante, né, para a gente finalizar aqui e deixar como um recado, assim, o que você vai oferecer para o mundo? O que você vai oferecer para o outro? Eu penso no tratamento profissional, mas exatamente o que eu tenho para oferecer para os meus pacientes, para os seguidores, para as lives, para quem está ouvindo, para quem. Quer dizer, eu tenho que deixar alguma coisa, e essa alguma coisa é algo que mude a vida dela, ou que tenha a capacidade de mudar a vida dela e de outros. Então, se você viver desse jeito, pergunte para você, se você não tem algo a oferecer, então corra atrás. Busque alguma coisa para oferecer, que senão sua vida vai ser miserável. Não pode, não tem como encontrar felicidade se a sua vida for pequena e miserável, se você quiser só seguir o script. Servia para o nosso bisavô, já não serviu direito para o meu pai, para você não vai servir, para o seu filho não serve de maneira alguma, impossível. E bem-vindo ao novo mundo. Bem-vindo ao novo mundo, e esse é o novo mundo pós-corona. É um mundo onde as pessoas efetivamente elas têm que se alinharem com 7 princípios básicos daqui para frente. Primeiro, sem fisiologia o corpo não funciona. Segundo, sem saúde mental o seu corpo morre. Terceiro, sem relacionamentos, e a gente está sentindo, a gente está carente desse contato. Gostaria muito mais de estar aí junto com você dando aula na pós do que aqui na live, mas sem relacionamento também não se vive. Gestão do tempo. Quem não está controlando o tempo de vida neste momento está adoecendo. Controle o seu tempo. Faça uma boa gestão do seu tempo. Quinto, tem um propósito, né? Tem um propósito. O propósito é aquilo que eu faria com os olhos brilhando até o fim dos meus dias. As pessoas estão carentes de propósitos. Vejo muita gente preocupada com a questão financeira, que é uma questão real. Não podemos deixar de dar atenção à vida financeira. Isso também é saúde. Isso também é saúde. Saúde financeira é uma das saúdes que dá da nossa vida. E a gente tem que tomar conta dela a partir do momento. Como que eu ganho dinheiro? Fazendo aquilo que eu amo. Ninguém fica milionário ou ninguém fica rico fazendo aquilo que odeia. É como você pedir para o Bill Gates jogar futebol. Não vai dar certo, meu amigo. Ou pedir para o Neymar montar um computador. Não vai dar certo. A gente tem que fazer aquilo que nos dá prazer. Isso se chama flow. Isso se chama flow, fluxo. Né? O Mihail Csikszentmihalyi, que é o inventor, o psicólogo, mestre disso daí, que nos trouxe esse conceito. Por isso que eu falo, precisamos viver no flow. Qual que é o mundo daqui para frente? É um mundo rodeado de prazer. O seu cérebro tem que estar rodeado de prazer. Nas amizades, no trabalho, no tempo, no propósito, nas finanças. E é isso. Braguinho. Eu vou sair daqui, vou lá beijar. Minha mulher está me esperando lá atrás. Vou sair daqui, vou dar um beijo na boca dela, porque é assim que a vida da gente tem que ser. É isso. Então, gente, eu vou agradecer primeiro, Braguini, né, por disponibilizar o seu precioso tempo. Segundo, a todo mundo que nos viu, né, e também minha mulher que está com os nossos filhos ali dentro, passou aqui, ó, caladinha, né? Manda um beijo para ela. Mando sim. E, pessoal, todo mundo que nos assistiu, muito obrigado. Vai estar aí nos nossos Instagrams.
Tudo de bom para vocês. Sejam muito felizes e confiantes que vai passar. Valeu, Braguinho. Valeu, meu caro. Até a próxima, gente. Obrigado aí. Um abraço.